título da pregação nessa noite é a oração que Deus sempre responde. Aleluia. E você precisa fazer esta oração. Nós vamos fazer a leitura na sequência do que já temos pregado em 2 Samuel, capítulo 7, dos versos 18 a 29, e eu vou fazer a leitura. Diz assim a palavra do Senhor. Então entrou o rei Davi na casa do Senhor. Ficou perante ele e disse: Quem sou eu, Senhor Deus? E qual é a minha casa, para que me tenhas trazido até aqui? Foi isso ainda pouco aos teus olhos, Senhor Deus? De maneira que também falaste a respeito da casa do teu servo para tempos distantes? E isso é instrução para todos os homens. Ó Senhor Deus, que mais ainda te poderá dizer, Davi? Pois tu conheces bem a teu servo, ó Senhor Deus, por causa da tua palavra, e segundo o teu coração, fizeste toda esta grandeza, dando-a a conhecer a teu servo. Portanto, grandíssimo és, ó Senhor Deus, porque não há semelhante a ti, e não há outro Deus além de ti, segundo tudo que nós mesmos temos ouvido. Quem há como o teu povo, como Israel, gente única na terra, a quem tu, ó Deus, foste resgatar para ser o teu povo? E para fazer a ti mesmo um nome e fazer o teu povo essas grandes e tremendas coisas para a tua terra, diante do teu povo, que tu resgataste do Egito, desterrando as nações e seus deuses? Estabelece o teu povo Israel, por teu povo para sempre, e tu, ó Senhor, te fizeste o seu Deus. Agora, pois, ó Senhor Deus, quanto a esta palavra que disseste acerca do teu servo e acerca da sua casa, confirma para sempre e faze como falaste. Seja para sempre engrandecido o teu nome, e diga-se: o Senhor dos exércitos é Deus sobre Israel, e a casa de Davi, teu servo, será estabelecida diante de ti. Pois tu, ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, fizeste ao teu servo esta revelação, dizendo: Edificar-te-ei casa. Por isso, o teu servo se animou para fazer-te esta oração. Agora, pois, ó Senhor Deus, tu mesmo é Deus, e as tuas palavras são verdades, e tens prometido a teu servo este bem. Sê, pois, agora servindo de abençoar a casa de teu servo, a fim de permanecer para sempre diante de ti, pois tu, ó Senhor, o disseste, e com a tua bênção será para sempre bendita a casa de teu servo. Amém. Glória a Deus. Voltamos então ao tema, a oração que Deus sempre responde, e esta você precisa fazer, esta oração. É o que nós vamos ver hoje, no final deste capítulo, a oração que Davi faz dentro do contexto do propósito que inicialmente ele tinha no coração, como Deus respondeu, trazendo uma revelação que ele não sabia, e agora ele responde. E é isso que nós vamos ver no contexto para podermos entender. Por que que Davi ora dessa forma? E por que que é uma oração que sempre Deus responde? É isso que nós vamos ver, porque é essa oração que hoje nós vamos aplicar na nossa vida, o que nós vamos ver aqui, a bênção desse texto. Muito bem, o contexto que nós já temos visto em 2 Samuel. Nós temos visto no começo do capítulo que Deus havia dado paz de todos os seus inimigos a Davi. Ele passa então a ter uma mente espiritual e nessa busca de adorar ao Senhor, ele se propõe no coração de edificar uma casa para Deus, um templo. Porém, Deus responde por meio de Natã e fala: Davi, quem é você para fazer templo para mim? Porventura eu te pedi? E Deus coloca Davi no seu lugar. Havia uma intenção que aparentemente no texto não está revelado, mas vemos que Deus mostra a intenção de Davi, que apesar de boa, havia algo que ainda tinha uma certa arrogância por trás, e Deus então coloca Davi no seu lugar, mas na sequência do texto, Deus diz
que fará uma, uma grande bênção para Davi, que ele havia dado paz, que ele havia dado descanso, ele havia estado com Davi e tinha ido contra todos os seus inimigos, é o que vimos na última pregação, mas isso era aquilo que Davi já tinha por ser rei em Israel, mas Deus faz uma promessa que vai além do tempo de Israel, e ele promete 5 coisas que foi as coisas que vimos na última pregação, que Deus havia dado, que Deus haveria de dar para Davi um grande nome, descanso para as futuras gerações, seus descendentes, haveria de dar uma casa, ou seja, gerações descendentes de Davi, haveria de dar o trono e o reino e o trono. São essas 5 coisas, que é o que nós vimos na última pregação dessa série. Então Deus havia prometido de dar a Davi um grande nome, descanso, casa, reino e trono. Coisas que haveriam de manifestar ainda nas futuras gerações dos descendentes de Davi, e que Davi seria conhecido por meio das suas gerações futuras. E essa é uma grande promessa que Deus faz a Davi, ou seja, no começo, Davi se propõe a fazer um templo para Deus, uma casa para Deus. Deus fala: não, eu vou te fazer casa, é eu que vou te abençoar. E nós já temos visto isso. Por que que Deus faz isso? Como Deus corrige, mas Deus nos abençoa segundo a sua glória, a sua graça, porque Deus é bom e porque Deus usa até mesmo os nossos erros para nos corrigir e nos abençoar, porque tudo coopera para o bem daqueles que amam o Senhor. Muito bem, esse é o contexto desta oração que nós vamos ver hoje. Então, quando Davi ele é corrigido por Deus das intenções que estava na motivação do seu coração em fazer um templo, ele é corrigido por Deus, e Deus fala que lhe daria casa a futuras gerações, então ele se coloca diante do Senhor para fazer uma oração, que é a oração que Deus sempre responde. Então nós vamos entrar no texto agora e ver versículo a versículo e entender que oração é essa que Deus sempre responde. E Davi começa nessa oração reconhecendo o seu devido lugar, que é o que ele não tinha no começo do capítulo 7. E para mostrar isso, antes de entrar no texto especificamente, eu vou só fazer uma ressalva, porque existem coisas, nuances no entendimento bíblico, que quando a gente não para olhar com cuidado, a gente não percebe. Por que que eu estou dizendo isso? Porque antes do capítulo 7 havia o capítulo 6. E no capítulo 6, no final do capítulo 6 de 2 Samuel, Davi se propõe a trazer a arca do Senhor. E quando ele está trazendo a arca do Senhor com festa, com sacrifícios, com alegria, com festejo, de repente, Urias, esqueci o nome, me deu branco agora, o filho de Abinadab, morre quando ele toca a arca. E Davi, fala o texto, e daí Davi diz, o texto, que ele ficou irado com aquela situação. Ou seja, Senhor, eu estou fazendo toda essa festa, estou fazendo todo esse sacrifício, e o Senhor me mata o filho do sacerdote, nessa minha boa intenção de trazer a arca para Jerusalém. E Davi então mostra uma certa altivez mediante a um juízo de Deus. É isso que nós já vimos numa série, nessa pregação da série lá atrás, uma altivez de Davi. Mas está ali escondido. Tem coisas no nosso coração que está embutido, mascarado de boas atitudes, mas Deus nos sonda e revela para nós. É o que acontece no começo do capítulo 7. E então, na oração de Davi, ele se coloca no seu devido lugar. Vamos ver como é que ele ora. No versículo 18. Então entrou o rei Davi na casa do Senhor, ou seja, ele foi no tabernáculo, não havia templo ainda. Ele foi lá no tabernáculo. Ficou perante ele, Davi, perante o Senhor, e disse: Quem sou eu, Senhor Deus? Aquela instrução, eh, me veio a palavra em inglês, rebuke em inglês, mas é aquela correção que Deus fez a Davi por meio de Natã, e ele ouviu e entendeu, e ele reconheceu: quem sou eu, Senhor? Quem sou eu? Então ele reconhece que diante do Senhor ele não é nada. E aqui tiramos a primeira lição de qual é o tipo de oração
que nós devemos fazer para o Senhor, que Ele nos responde. Não é nos aproximar diante de Deus, dizendo as nossas obras, falando como temos sofrido, como temos sido prejudicados, como as pessoas têm falado mal, os nossos problemas, as nossas dores. Não. A forma de se aproximar de Deus é com o coração contrito e abatido, reconhecendo que somos pó. Como te diz em Salmos, somos pobres e necessitados, reconhecendo que não temos nada a oferecer ao Senhor, mas entramos como filhos pelos- pela obra e mérito de Cristo Jesus. Quem sou eu? Somos nada. Vai falar em Lucas, capítulo 17, versículo 10, que depois de havermos feito tudo, somos servos inúteis. Não temos nada que apresentar diante de Deus de orgulho. E é exatamente isso que nós carregamos de uma forma ou de outra, o quanto nós temos de orgulho do tempo de ministério, da família que tivemos, dos filhos que criamos, das obras que fizemos. Nós temos orgulho de todas as formas, e é exatamente isso que nós vimos em outra série. Não permita a Deus que eu me orgulhe em nada, exceto em Cristo Jesus. Não temos nada de nos orgulharmos diante de Deus. E é isso que significa se apresentar contrito diante do Senhor. É como aquelas duas orações que Deus, observando, chega o fariseu e ora bem alto: Ah, Senhor, obrigado porque não sou como estes, mas está lá o publicano. Nem ousa levantar seus olhos e diz: Senhor, não sou digno de olhar para o Senhor. Me perdoa. E este saiu, sim, justificado. É uma posição de contrição, de reconhecer que não somos nada. E se somos alguma coisa, somos porque Deus é em nós. E é por isso, Pai Nosso, que quando começa, como é que começa? Pai Nosso. Quer dizer, começa em Deus. Somos filhos porque Ele é nosso Deus. Ele se fez Deus. A nossa identidade está pautada em Deus. E é isso que é um coração contrito. E é isso que Davi diz aqui. Quem eu sou, Senhor Deus? E qual é a minha casa? Ou seja, também a minha casa. Eu não tenho nada do que me orgulhar para que me tenhas trazido até aqui. Ou seja, ele não somente se vê pequeno, ele também vê a sua origem pequena, né? Não tem do se orgulhar no sentido de tradição, de família. E ele também aqui, ele mostra que ele reconhece o que o Senhor tem feito por ele. Porque Deus disse para ele por meio de Natan: Natan, você lembra que eu te tirei de trás das ovelhas? E eu fui contigo e fui contra teus inimigos e te fez príncipe sobre Israel? É isso que ele está dizendo. Senhor, quem sou eu e a minha casa para que me tenhas trazido até aqui? Ou seja, ele está sendo grato. Senhor, tudo que eu tenho sido, tudo que eu tenho, tudo que eu fiz, foi o Senhor que me deu. Olha a disposição que o coração que ouve a palavra de Deus. Quando nós, em geral, ouvimos a correção de Deus, o homem em geral, ele se justifica. Não, Senhor, espera aí, Senhor, eu estava tentando fazer o templo, mas eu também, sabe, não é bem assim, Senhor, a gente se justifica, a gente dá desculpas, mas Davi ouviu a mensagem, a instrução, a correção de Deus, e ele realmente reconhece que ele é pó, e ele reconhece que realmente foi o Senhor que fez todas as coisas. Essa é a primeira atitude que nós devemos ter para ter uma nossa oração respondida. Se aproximar contrito de coração e espírito, reconhecendo que somos pó. E o que temos feito e o que temos possuído tem sido dado pela grandiosa e maravilhosa graça e mãos estendidas do Senhor a nós. No versículo 19, ele continua orando e diz assim: Foi isso ainda pouco aos teus olhos? Olha só o que ele está dizendo. Foi isso ainda pouco aos teus olhos? Ou seja, o que o Senhor já tem me dado. Ele continua dizendo: Senhor Deus, de maneira que também falaste a respeito da casa do teu servo para tempos distantes. O que ele está dizendo? Senhor, o Senhor já tem me abençoado tanto, me tirado de trás das ovelhas, me feito rei sobre Israel, e ainda o Senhor acrescenta em falar a respeito das minhas gerações futuras para tempos distantes, ou seja, o Senhor ainda vai me abençoar no futuro, Senhor. É isso que ele está dizendo. Olha a percepção agora da grandeza de Deus e ver como que
Deus vai fazer coisas após a sua morte. Veja só, quando Ezequias, o último rei de Israel, aquele que fez a oração, eh, e ele foi curado, Deus falou assim: "Olha, eu vou entrar em juízo". Como é que ele reagiu? Ele falou assim: "Olha, que bom que o juízo não vai cair sobre a minha casa, vai cair na minha geração futura". Olha só a disposição do coração dele. Davi tem uma outra disposição. Ele não somente, está agradecido pela bênção de Deus na sua vida, no seu tempo, mas ele está agradecido pelo que o Senhor vai fazer no futuro, diferente do outro rei Ezequias. E então ele diz, "E isso é a instrução para todos os homens, ó Senhor Deus". Ou seja, a instrução para as futuras gerações que haverá de vir. Então, Davi reconhece e ele é grato. Gratidão é algo que permeia o coração de um homem contrito. Gratidão é a forma que nós temos a nossa oração respondida. Gratidão por aquilo que o Senhor tem feito e por aquilo que o Senhor ainda fará. Gratidão. Uma das marcas de um cristão é ter gratidão. Imagine você quando você faz um bem a uma pessoa e aquela pessoa não reconhece. E se ela voltasse para pedir algum outro benefício, você daria? Em Malaquias capítulo 1, diz assim: "Olha, vocês vêm sacrificar com animais com mancha, animais defeituosos. Porventura eu seria beneficente às vossas orações e aos vossos pedidos?" Ou seja, porque eu abençoei vocês, mas vocês me trazem uma oferta manca, coxa. Eu seria, porventura, benevolente ao vosso pedido? Deus fala: "Não. Oxalá houvesse alguém nas portas para que não permitisse que vocês entrassem e me oferecesse tal, o sacrifício de gratidão". Orações que não são respondidas é porque nós não somos gratos ao Senhor. Não somos gratos. A oração que Deus responde é a oração de um coração contrito, que reconhece o que tem recebido de Deus, vem dele e que nós somos gratos ao Senhor. Gratidão ao Senhor, seja o bem ou seja o mal. E Davi prossegue, versículo 20: Quem que mais ainda te poderá dizer, Davi? Pois tu conheces bem o teu servo, ó Senhor Deus. Aleluia! E ele diz: "Senhor, o que eu poderia mais dizer ao Senhor? Porque o Senhor conhece bem o teu servo". Ou seja, Senhor, ele reconhece que de fato instrução, aquela, correção que Deus o deu, por meio de Davi, era certo. Então, Davi reconhece que diante dos olhos de Deus não tem como se esconder, porque Deus conhece o som dos nossos corações, e por vezes a gente se engana, assim, com o nosso coração bondoso, a gente se acha bom. Mas Deus fala assim: "Não", e Deus mostra, Deus revela, e quando a gente se depara com a correção, a gente não fica se dando desculpa, mas a gente fala: "Realmente, Senhor, sou eu esse servo, e que poderei dizer mais ao Senhor? De que forma eu poderei me justificar? Não, Senhor, é isso mesmo. A minha motivação não era realmente 100% aceitável diante do Senhor, pois tu me conheces". Saber e entender que o Senhor é onisciente, Deus sonda os nossos corações, Deus sabe o que está lá dentro. Não adianta a gente tentar se esconder com mecanismos religiosos, de ofertas, de ir à igreja, de ser bonzinho, de ser ético. Deus sonda os nossos corações. E o ponto é que Ele nos conhece, mas nós não nos conhecemos. E o Senhor nos prova para que nós conheçamos verdadeiramente quais são as intenções, quais são os propósitos do nosso coração, e então nos deixemos ser trabalhados por Deus e temos um coração que glorifique ao seu santo nome. Então, nesse versículo, nós vemos que um coração que realmente se aproxima de Deus e tem a sua oração respondida é um coração que não tem argumentos contra Deus. Não vai tentar argumentar contra Deus, não vai tentar se justificar. E é por isso que Davi fala: que ainda mais se poderia dizer, Deus? Realmente o Senhor é glorioso, sem justificativas com Deus. Versículo 21. Por causa da tua palavra e segundo o teu coração,
fizeste toda esta grandeza, dando-o a conhecer ao teu servo. Veja só, olha só a forma como Davi, então, abre o seu coração e fala a respeito agora de como ele vê Deus. Ele fala: por causa da tua palavra e segundo o teu coração. Ou seja, Senhor, eu conheço a tua verdade e agora tenho visto os intentos do teu coração, como o Senhor tem se revelado o quê? Grande, grande. Fizeste toda esta grandeza. O que que Deus havia de ter feito? De ter feito o que ele fez, trazendo Davi a ser rei, mas também corrigindo. E não somente corrigindo, mas dando a conhecer o que ele haveria de fazer de bênção para Davi e a sua descendência, abençoando, dando-lhe um grande nome, uma casa, gerações, trono e reino. E então ele fala: Senhor, eu tenho visto a tua grandeza, a tua glória. Uma oração que é respondida está pautada na centralidade da grandeza de Deus, da glória de Deus, da majestade de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Que o Senhor nos ajude a ter esse tipo de oração. Muito bem, depois de Davi se colocar no lugar, se colocar como um homem quebrantado, um homem que então ele reconhece que ele não tem nada, tudo que ele tem de bom vem de Deus, que ele tem o coração agradecido, que não argumenta contra Deus, que centra a sua oração na glória e na majestade de Deus. Então agora ele vai exaltar ao Senhor. Ele reconhece a grandeza e exalta ao Senhor. Vamos prosseguir então, versículo 22. Porquanto grandíssimos és, ó Senhor, porque não há semelhante a ti, e não há outro Deus além de ti. Então, Davi começa a glorificar o Senhor. É exatamente a oração do Pai Nosso, né? Pai Nosso que estás nos céus, santificado, né? Então, aqui a parte Senhor, seja santificado o teu nome. Grandíssimo és, ó Senhor Deus. Quem há semelhante a ti? Não há outro. Não há outro além de ti. Não há dinheiro, não há influência, não há nada que substitui o Senhor da glória. Não há nada. E é isso que v faz parte de uma oração respondida. Louvor, adoração, exaltar ao Senhor, engrandecer ao Senhor, a entender a grandiosidade daquilo que o Senhor tem dado, não há outro, não há outro. Não é esse o chamado de Deus em Deuteronômio 6: "Ó, ouve Israel, não há outro Deus além de mim". Esse entendimento que não há outro Deus, só há um Deus. E a Ele seja toda a nossa energia para adorar com o nosso pensamento, nossas forças, nossos bens, para glorificar o nome do Senhor. Porque Ele é digno de louvor. A adoração, adorar ao Senhor, engrandecer ao Senhor. Segundo tudo o que nós mesmos temos ouvido. Ou seja, e Davi percebe isso e vê isso, não somente por aquilo que Deus deu, mas por aquilo que Deus está se revelando para ele. E essa intimidade que o Senhor nos dá, à medida que nós conhecemos os atributos de Deus, o seu amor, a sua fidelidade, o que ele já tem feito, o que ele fará, isso só vai gerar no nosso coração adoração. Isso vem de um coração que busca o Senhor, um coração que não busca o Senhor, um coração que não está aos pés de Cristo, um coração que está acomodado nos métodos religiosos de adorar o Senhor. Não tem alegria para vir ao culto, para adorar, para exaltar, para viver em santidade, para buscar. Não tem. Mas aquele que continua buscando o Senhor, sempre haverá nos seus lábios um lábio de adoração. Por isso que vai falar em Salmos, que não faltará nos meus lábios adoração. Porque à medida que nos relacionamos com Deus, vivemos a sua grandiosidade, não há como ficar calado e te exaltar e bendizer o nome do Senhor. Grandíssimo és, bendito, glorificado, seja santo o teu nome, ó Deus. E é gratidão, louvor, que nos faz ter a oração respondida. Davi não somente glorifica ao Senhor, mas ele reconhece o que o Senhor tem feito. Então ele começa adorando primeiro por aquilo que Deus é, e depois ele começa a adorar ao Senhor por aquilo que o Senhor tem feito. E ele vai começar a dizer então assim, sobre o fato de Israel, no versículo 23, que ele fala: quem há como teu povo Israel? Por quê?
porque Israel foi tirado das garras da escravidão do Egito, a maior potência da sua época. Deus tira, arrebenta com o império egípcio, liberta o seu povo e desterra as nações diante de Israel, dá uma terra prometida e coloca o seu nome sobre o seu povo. Então, é uma evidência, a salvação e estabelecimento do povo de Israel é exatamente a mesma experiência que nós. Saímos das garras da escravidão do pecado, subjugados ao império das trevas, e o Senhor nos transporta para o reino do Filho de seu amor. E uma vez que experimentamos isso, nós glorificamos ao Senhor por tão grande salvação, que nós estamos livres do pecado, da ira de Deus, e agora nós temos o Espírito Santo, temos a promessa da sua vinda e estaremos com ele eternamente. Bendito seja o nome do Senhor. E haverá uma pedrinha lá com o seu e meu nome, um nome que nós receberemos do Senhor, um grande nome que todas as nações haverão de ouvir no dia do tribunal de Cristo. O Senhor tem feito isso com Israel e tem feito a mesma coisa com todos aqueles que foram libertos do pecado. E por isso a gratidão, o reconhecimento desta obra. Por isso que a Santa Ceia é um momento de alegria, de satisfação, de relembrar daquilo que o Senhor tem feito. E é isso que nós não podemos esquecer. Da onde nós viemos? Das trevas. Ninguém nasceu santo, ninguém nasceu justificado. Nascemos em trevas, mas o Senhor Jesus nos resgatou. E é isso que vai sempre perdurar em nosso coração para termos a adoração, uma verdadeira adoração ao Senhor. E Davi prossegue: estabeleceste o teu povo, por teu povo, para sempre. E tu, Senhor, te fizeste o seu Deus. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Esse é o testemunho de Deus no Velho Testamento, no Novo Testamento, e estende por meio de Cristo, que agora nós, por meio de Cristo Jesus, somos filhos, somos povo de Deus. A igreja é o Israel de Deus. Não existe uma etnia separada, né, por causa que é a descendência biológica de Davi, Abraão. Eles são os filhos nascidos do Espírito. Judeu é o que é nascido do Espírito, não aquele que vem da descendência de Abraão somente. Então, a igreja é o Israel de Deus. E hoje a nossa alegria é saber que nós somos povo de Deus por meio de Cristo Jesus. Bendito e glorificado seja o nome do Senhor. Ou seja, a oração que Deus responde é entender a grande obra do que o Senhor já tem feito por meio de Cristo e o que Ele já tem nos dado. Nós somos mais do que vencedores por meio de Cristo Jesus. Versículo 25, Davi então vai fazer a oração que é respondida. Presta atenção aqui, porque até aqui é a postura, é a motivação com que Davi se aproxima diante de Deus para fazer a oração. E agora, presta atenção, ele vai fazer a oração. Versículo 25. Agora, pois, ó Senhor, quanto a esta palavra que disseste, ou quanto a esta promessa, que promessa? Que ele fez para Davi: te darei um grande nome, descanso, casa, reino e trono para a sua futura geração. Acerca desta promessa, ele fala, acerca desta promessa, o teu servo, agora, com relação à sua casa, confirma para sempre e faze como falaste. O que Davi está orando? Senhor, o Senhor tem me dito que o Senhor me fará um grande nome, que o Senhor dará descanso, que o Senhor me dará casa, reino e trono para futuras gerações. Agora, Senhor, cumpre a tua palavra, cumpre a tua promessa, a promessa que é a oração que é sempre respondida, é baseado na promessa de Deus. Que coisa linda! E Tiago vai falar assim: olha, por que vocês oram e não recebem? Porque pedis mal. Pedis para vosso próprio proveito, para vosso engano. E muitas vezes você pede serpente pensando que é pão, e o Senhor não vai dar. Mas quando nós temos intimidade com o Senhor, com a sua palavra, nós entendemos as promessas do Senhor. E Ele nos dará suas promessas. Vai falar em 2 Coríntios que nas promessas de Deus nós temos o sim e o amém. Glória a Deus. Agora, que promessas são essas? As promessas que o Senhor abriria nossos olhos e nos daria as maravilhas da sua lei.
As promessas que fala lá em Malaquias 3, que o Senhor abriria os céus, nos daria a abastança tal da sua presença, do teu Santo Espírito. Ah, mas Sérgio, eu quero ser próspero, eu quero ter dinheiro. Essa é a forma como as pessoas pensam e querem usar a palavra de Deus como se fosse um encantamento, se fosse uma mecânica para prosperar e ter uma vantagem perante as outras pessoas. Mas o maior tesouro não é físico, mas é conhecer a Deus e ter essa comunhão com Deus, estar com Ele, ter o conhecimento dEle, a santidade dEle, a mente dEle, a palavra dEle, o Santo Espírito, e assim viver com o Senhor. E, consequentemente, é tudo isso. O Senhor nos prosperará em tudo que fizermos, como fala em Salmos capítulo 1, que tudo que fizer prosperará. Bendito seja o nome do Senhor. Porque a oração que Deus promete não está pautada naquilo que Deus nos dá, está pautado naquilo que Ele é. E quão maravilhoso é saber que o Senhor fala conosco, promete e cumpre, e nos dá dos tesouros da sua graça, do conhecimento que é dele, de participar da vida dele e nos fazer um grande nome. Bendito é o Senhor. Essa oração o Senhor responde. Se o cristão está na dúvida, está sem discernimento, está confuso, está ansioso, está depressivo, está com problema nos seus negócios, está com problema em relacionamento, isso é sinal que esse cristão não sabe pedir as promessas de Deus. Porque as promessas de Deus nos faz ter paz, nos faz ter sabedoria, nos faz corrigir a nossa casa, nosso coração, nossos relacionamentos, nosso trabalho, para que andemos para glorificar ao Senhor. Ah, quantos são os numerosos cristãos que dependem de profecia, de visão, de revelação. Meu Deus, distante da promessa do que foi derramado em Cristo Jesus. São aqueles crentes coxos que uma hora está bem, outra hora está mal, instáveis, inconstantes, que não perseveram, que não buscam a Deus. Ah, distante daquilo que o Senhor prometeu, das promessas, das riquezas insondáveis de Cristo, que é o que Jesus ora, Senhor, em João 17, Senhor, eu quero que aonde esteja, eles estejam também, para que vejam a minha glória. Essa é a promessa, ver a glória de Cristo. E aqueles que, entendendo essa promessa, oram a palavra de Deus, meu irmão, minha irmã, você vai ser um crente diferente. Você vai ser cheio do Espírito Santo de Deus. Seu casamento não vai ser essa coisa horrorosa que está sendo. Seu trabalho, suas dificuldades com as pessoas, você vai ter a sabedoria de Deus. Você vai trazer sobre si o nome de Cristo, testificar o que é ser um cristão. Senhor, dá-nos das riquezas do Senhor. E qual que é o propósito dessa oração? Então, Davi continua. Qual que é o propósito com que o Senhor vai responder a sua oração? Versículo 26. Seja para sempre engrandecido o teu nome. Vou repetir, presta atenção. Qual é o propósito de ter a nossa oração respondida? Versículo 26. Seja para sempre engrandecido o teu nome. Quando Deus responde às nossas orações, é para que o nome dele seja conhecido. É para que nós reflitamos a bênção em nós e testifiquemos que o Senhor é bom, que o Senhor é grande, que o Senhor é maravilhoso. É exatamente isso que vai falar lá na videira, João capítulo 15, que fala assim: olha, tudo o que perdizes vos será feito, e nisso é glorificado meu Pai, que vós deis muitos frutos. Ou seja, quando nós somos abençoados, abastados no sentido espiritual, no sentido material, é para que as pessoas vejam Deus em nós, Cristo em nós. E o nome dele seja glorificado. Não para que nós sejamos conhecidos, não que estejamos no holofote, não para que as pessoas vejam as nossas coisas que temos ou temos recebido. Não! É para que Deus, e somente Ele, seja engrandecido.
É o que vai falar em Deuteronômio: Senhor, nos abençoa, Moisés dizendo, para que as pessoas, vendo a bênção em Israel, diga que Deus há como Deus de Israel, por causa das bênçãos que Israel tem recebido. Assim é com o cristão. Então ele fala no versículo 26, seja para sempre engrandecido o teu nome, e diga assim, ó Senhor dos exércitos, é Deus sobre Israel. E a casa de Davi, teu servo, será estabelecida diante de ti. A oração que é respondida quando a nossa motivação, o nosso propósito é para que Deus seja glorificado. Deus vai responder essa oração com o seu sim e seu amém. E essa oração é uma oração feita com ousadia. Oração que Deus responde é feita com ousadia. Que ousadia é essa? Versículo 27. Pois tu, ó Senhor, Deus, Senhor dos exércitos, Deus de Israel, fizeste a teu servo essa revelação, dizendo, edificar-te-ei casa. Por isso o teu servo se animou para fazer-te essa oração. Veja só o que Davi está dizendo. Senhor, eu recebi o entendimento do Senhor. E o Senhor me disse que o Senhor me abençoaria. O Senhor abençoaria a minha descendência, o Senhor me daria um grande nome, o Senhor me daria casa, reino e trono. Que é exatamente isso que o Senhor nos dá a nós como cristãos. É isso que é revelado por meio de Cristo. Então, Davi diz assim: por isso eu me encorajei a fazer essa oração, pedir aquilo que você me prometeu. Então, nós, como cristãos, devemos orar: Senhor, nos encha com o teu Santo Espírito. Senhor, nos dá sabedoria para andarmos em santidade na nossa mente. Temos as nossas emoções e vontades de acordo com a tua palavra. Senhor, nos usa, Senhor, para que testifiquemos a tua glória por meio do meu comportamento, da minha família, do meu trabalho, do meu testemunho, para que o teu nome seja conhecido. Senhor, usa as nossas vidas. Usa, Senhor. E essa ousadia não está baseada no que podemos fazer. Essa ousadia está baseada na promessa e na obra perfeita de Cristo, porque foi para isso que fomos chamados, para glorificar e testificar a respeito do nome do Senhor Jesus. E o fundamento dessa oração está no versículo 28. Agora, pois, ó Senhor, tu mesmo é Deus, e as tuas palavras são verdades, e tens prometido a teu servo este bem. Qual que é o fundamento? Qual que é a certeza que você pode ter? Não é você, não é eu, não é nosso esforço, é que o Senhor não muda. Senhor Deus, tu és o mesmo. O Senhor não muda. Aquilo que o Senhor falou, ele não vai mudar no meio do caminho. Às vezes você se compromete com alguma coisa e fala: ah, mas Sérgio, você sabe, aconteceu um problema aqui, não vou poder ir. Ah, eu comprometi fazer isso, não vou poder mais. A gente muda, mas Deus não é como homem. Aquilo que o Senhor fala, ele cumpre. As suas promessas não alteram ao decorrer, se você é bonzinho, se você é bonzinho ou malzinho. Ele permanece fiel, ele é fiel. E as suas palavras, suas promessas são verdades, são fidedignas. Se é algo que a gente pode colocar a nossa total confiança, é na palavra, é nas promessas do Senhor, porque a palavra do Senhor reflete o caráter de Deus. Ele é imutável e ele cumprirá. É impossível que um homem busque ao Senhor e não veja as suas promessas sendo cumpridas na sua vida, porque ele é fiel e tem prometido esses bens a nós, a seus servos. Esse é o fundamento da oração que Deus responde. E por fim, Davi faz a oração novamente, terminando a sua oração. E ele, versículo 29, se pois agora, Senhor, servido de abençoar o teu servo, ele está dizendo: Senhor, abençoa o teu servo. Ou seja, Senhor, abençoa a casa do teu servo. Ele está pedindo o quê? O que o Senhor falou que ele faria. Senhor, abençoa o teu servo, a fim de permanecer para sempre diante de ti. Pois tu, ó Senhor Deus, o disseste, e com a tua bênção será para sempre bendito a casa do teu servo. Ou seja, o Senhor tem prometido, por meio de Cristo, que nós permaneceremos dele eternamente. Senhor, confirma a tua palavra em nós, para que permanecemos firmes, fiéis, como servos do Senhor, cheios do teu Santo Espírito. Não um momento, não um movimento de igreja, não um movimento de simplesmente condução psicológica o que se faz dentro de igreja, mas uma vida constante na tua presença. E essa oração
É a oração que nos traz o entendimento que o Senhor nos responde, o Senhor nos dá do seu maior tesouro, e nisso nós podemos orar com confiança, porque o Senhor nos responderá. E aquele que tem esse entendimento receberá do Senhor tesouros inimagináveis, no conhecimento profundo da palavra, no enchimento do seu Santo Espírito, da transformação de vida e nas bênçãos que isso acompanha. E é essa oração que eu desafio você a fazer nesta noite. Senhor, cumpre a tua promessa em Cristo Jesus e me faz ser uma testemunha fiel para glorificar o seu nome e conhecer ao Senhor a profundidade daquilo que o Senhor tem prometido com as insondáveis riquezas de Cristo. Vamos orar. Se você gostou da pregação, curta, se inscreva, compartilhe para que a gente possa alcançar mais pessoas com o Evangelho. Deus abençoe. Me faz ouvir a tua voz, atender ao teu chamar, ver tua palavra em mim, mudando meu viver. Do alto céu, da imensidão, do trono do Senhor, me faz contemplar a ti, tua glória em salvação. Deus está te ouvir, isso está